Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário. Uma coisa, um bate-papo rápido e descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Como é bom a gente fazer isso, né? Dia após dia. Todo dia a gente olhar um pouquinho para a palavra de Deus, meditar um pouquinho nela e orar junto. O cabelo vai me dar trabalho hoje aqui, ó, fica caindo. E hoje, dia 12 de junho, sexta-feira. Que bom, né? Mais um dia. Que bom a gente estar junto. Que Deus fale o seu coração nesse dia. O que a gente comemora 12 de junho? Isso, Dia dos Namorados. Que os namorados sejam abençoados hoje também. 12 de junho. Daqui a pouquinho a gente compartilha aqui um versículo, uma meditação, e a gente ora junto e começa bem aí o nosso dia. Bom dia, Carla, bom dia, Nelise, bom dia, tio Gil, bom dia, Cris, Tereza, Helenita, todo mundo bem? Espero que você esteja começando muito bem seu dia. Tudo bom, Rosivone? Amém. Bom dia. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de água. Amém. Olá, Celso, tudo bem? Rossano, Flávia. Amém. Vamos à nossa leitura? Todo mundo pronto? Hoje, mais uma vez, dia 12 de junho, sexta-feira. Aqui o título de hoje é As Chaves do Reino. E é uma palavra de Jesus para os discípulos, especialmente Simão Pedro está bem ali na frente. E diz assim, palavras de Jesus: Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Mateus capítulo 16, verso 19, o início do verso 19. Vamos lá? As chaves do reino... Desculpa, esse meu cabelo tá chato hoje aqui, vou ter que botar um Gomex. As chaves do reino representam o acesso que você tem ao Pai por meio do seu relacionamento com Jesus Cristo. Perfeito. Né? Nesse relacionamento você tem acesso a tudo que está acessível a Cristo. Entretanto, isso tudo não é dado de qualquer maneira. Jesus deu as chaves aos seus discípulos apenas depois deles terem reconhecido que ele é o Cristo. Foi aí que eles entraram em um relacionamento único e pessoal com ele. Da mesma forma, o seu relacionamento com Cristo abre a porta do céu e lhe dá acesso direto ao Pai. Pedro descobriu que, tendo as chaves do reino, ele poderia ir ao Pai em qualquer situação. Quando ele pregou diante de milhares no dia de Pentecostes, o pescador simples abriu a porta do reino para 3.000 pessoas em um único dia. Você pode ler isso em Atos capítulo 2. Quando encorajou um homem aleijado, ele usou o seu acesso a Deus e ao poder de cura dele. E esse homem foi curado, logo no capítulo seguinte. Quando foi preso, Pedro descobriu que as chaves para o reino poderiam abrir as portas das prisões mais fechadas, em Atos 12. Sendo cristão, você também tem as chaves para o reino dos céus. Você não precisa de um intermediário, pois tem acesso livre a Deus. Por causa disso, você tem os recursos que precisa para enfrentar todas as circunstâncias. Quando estiver com medo, você terá acesso à paz de Deus que está além da compreensão.
Filipenses 4:6. Quando tiver um relacionamento quebrado, você terá acesso ao Deus da reconciliação. 2 Coríntios 5. Quando se encontrar com alguém que estiver com alguma necessidade, você terá acesso à provisão de Deus para aquela pessoa. Que imenso privilégio é terem sido confiadas a nós as chaves do reino dos céus. Amém. Foi isso que Deus em Cristo Jesus fez por nós, né? Nos deu acesso. É difícil a gente listar tudo, né? Todos os benefícios de crer em Cristo, ser salvo, ter o seu perdão completo, ter sido resgatado. Quando você para para pensar na salvação, o que vem à sua mente? Muita coisa, né? Você consegue fazer uma lista bem grande. Mas aqui ele está dizendo, falando sobre acesso. Acesso é algo que Jesus conquistou de cara para a gente. Né? Nós não tínhamos esse acesso à humanidade. Na antiga aliança, o acesso a Deus era feito por meio de um sacerdote. E a história do acesso a Deus é longa. Né? Você começa com um homem e uma mulher no jardim, onde Deus vai lá se encontrar com eles sem qualquer reserva. Mas depois do pecado, e depois de tudo que vai acontecendo na história do povo de Israel, Deus vai planejando caminhos para se encontrar com o homem. O tabernáculo é uma dessas alternativas, né, que foram criadas, porque Deus não queria apenas ser o provedor e o criador, ele queria ter comunhão, ele queria morar junto da gente. Então Deus vai construindo, vai combinando ali com o seu povo, né, vai dando orientações para como isso pode acontecer. Existia a tenda do encontro, né, em Moisés. Mais tarde um templo foi construído, e a glória de Deus encheu aquele lugar. Havia o Santo dos Santos, lugar mais interior, onde a Arca da Aliança ficava, e era uma representação da presença de Deus. E, de alguma maneira, Deus também estava ali, né? Porque o sacerdote entrava lá uma vez por ano e trazia os pecados do povo e o sacrifício por eles. E Deus, nesse desejo de estar perto de nós, através de Jesus, resolveu completamente essa situação. Por causa do sacrifício, por causa da morte, do derramamento de sangue e do seu único filho, todo homem agora que crer em Jesus é purificado do pecado e pode voltar a ter acesso a Deus. Pode entrar com intrepidez no santo lugar, na sala do trono. Como a palavra de Deus diz, né? No Santo dos Santos, nesse lugar da presença de Deus. E a gente pode se encontrar com Ele. É uma pena que a gente tenha perdido a maravilha disso, mas o fato de você poder falar com Deus é gigantesco. É algo que a gente deveria todo dia se prostrar e ser muito agradecido, porque Deus nos deixou ir até Ele. E é incrível que diante de tudo que Ele fez conosco, que ainda exista gente que o rejeite, né? Porque Ele dá esse direito a todo mundo. Mas Ele se colocou acessível através de Jesus. Muito importante lembrar, não são todos os caminhos que levam a Deus. Existe um caminho, Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu sei que hoje isso é politicamente incorreto. Existe toda uma preocupação em não ofender as pessoas nas suas religiões, e longe de mim querer fazer isso. Eu faço de tudo para que alguém não seja ofendido. Mas eu não posso ignorar as palavras do próprio Senhor Jesus. Ele que declara isso categoricamente. Não há outro caminho senão por Ele. E chega uma hora que todo mundo vai ter
essa total revelação e percepção. Eu lembro de um pastor falar uma frase muito óbvia, mas ao mesmo tempo muito engraçada. Ele ia falar que no inferno não existem ateus. Né? Não existem. Todo mundo que está lá acredita em Deus de verdade. Porque agora não tem muita opção, né? Mas hoje, antes da gente sair aqui, né, desse plano que a gente está, desse lugar que nós nos encontramos antes da morte, antes de passar pela morte e nos encontrarmos com Cristo, nós temos a opção. Nós podemos escolher se vamos nos aproximar dele e viver para sempre com ele, ou se vamos nos afastar, rejeitá-lo e continuar depois também longe dele. Deus não obriga ninguém a se aproximar, mas ele ama você, ama cada um de nós e quer a aproximação, quer estar perto. Então, as chaves do reino é a chave do acesso, é uma porta que antes estava fechada, mas agora está aberta. E é tão bom isso, né? Saber que Deus nos dá esse acesso, essa oportunidade de nos aproximarmos dele. É interessante porque Deus vai revelando que claro que ele se importa com o nosso comportamento e como a gente precisa e deve fazer o que é certo, e deve amar, perdoar, e a gente deve definitivamente cuidar um do outro. Tem muitas vezes a expressão uns aos outros, né, no Novo Testamento, muitas vezes, é o cuidado em todos os níveis que nós devemos ter com os irmãos. Mas a primeira coisa que Deus coloca para nós nem é o nosso bom comportamento, é o quanto ele já nos amou e quanto ele nos quer perto dele. Eu gosto de falar que na parábola que Jesus conta dos dois irmãos, né, dos dois filhos, a gente chama o filho pródigo, os dois estavam morando na casa do pai, mas não eram próximos do pai, não tinham um relacionamento com ele, cada um do seu jeito. Um acreditava que merecia e o outro chegou à conclusão de que não merecia nada. Os dois não conseguiam se aproximar. E os dois têm um discurso de merecimento, né? Quando o filho volta para casa, ele fala: pai, eu não mereço, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O outro filho fala: poxa vida, eu mereço e você não me dá nada. Os dois estavam preocupados com o comportamento. Eu me comportei mal, já era para mim. Eu me comportei bem e aparentemente não ganhei nada com isso. É como se o pai no final dissesse: olha, eu não estou exatamente anotando tudo que vocês estão fazendo de certo e de errado, controlando créditos e débitos. Eu quero só vocês perto. Então ele termina dizendo assim: seu irmão voltou e a gente precisa celebrar. Porque para o pai o que importa no final das contas é que você tenha acesso a ele, é que você se aproxime dele, que você aproveite a presença dele. E olha, nada se compara. Na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho reclama que o pai não dá nem um cabrito para ele se divertir com os amigos, fazer um churrasquinho. Esse filho nunca entendeu que estar perto do pai é milhões de vezes melhor do que qualquer das comidas mais saborosas que existem, das festas mais fantásticas, dos amigos mais próximos. É a presença do pai. O dia que nós entendermos que a presença do pai é mais do que tudo e é melhor do que tudo, todas as outras coisas perdem o seu valor. E a gente nunca mais volta atrás quando a gente decide: eu só quero ele. Porque se você tiver ele, o que vai faltar? O que você não vai ter? Né? Que hoje você seja, junto comigo, lembrado pelo Espírito Santo de que Deus já abriu a porta. Ele já te deu as chaves. Você tem acesso livre à presença dele. Você pode ir a ele agora. E do jeito que você tiver. O sangue de Jesus cobre você. Permite que você se aproxime. Se você crê nele.
Quem não crê em Jesus precisa encontrar com Ele para ter acesso livre ao próprio Deus. Que bom que um dia você fez isso e eu também. Mas vamos ser as pessoas que distribuem convites, que abrem as portas, que preparam as mesas, para que todo mundo tenha acesso também ao nosso Deus. Amém? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu amor e bondade, graça todo dia na nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, te pedimos que nos ajude hoje a enxergar um pouco mais do benefício e privilégio imenso que o Senhor nos deu. Sermos filhos amados. Moramos na tua casa, na tua presença. Ajuda-nos, meu Pai, a valorizar isso, a enxergar a grandeza de te ter, de ter acesso. Tu não és um Pai ausente. O Senhor ama sentar conosco. O Senhor ama estar conosco, falar conosco, nos dirigir, orientar, nos proteger e nos alimentar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já faz. Que a gente possa enxergar dentro de nós aquilo que ainda parece rebeldia, que quer nos afastar de Ti. A nossa necessidade de autonomia e autossuficiência. Que nós possamos, meu Pai, aprender que sim, temos responsabilidades, temos ordens a serem cumpridas, devemos Te servir, mas o Senhor está perto e nós queremos andar perto de Ti. Te louvamos, te agradecemos por mais esse dia, por tudo que o Senhor vai falar conosco nele, que a gente aproveite cada oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Prazer imenso estar com você, compartilhando um pouquinho da palavra. Você sabe que a gente está lendo esse devocional desde o início do ano, né? Já estamos chegando no meio do ano. E quando chega no sábado e no domingo, eu não estou aqui, mas você pode receber o devocional lido pela pastora Lília, que está aqui comigo hoje. Bom dia. E com um comentário e uma oração. É uma ótima ideia e é uma ótima maneira de você também abençoar pessoas e até evangelizar, compartilhando pelo WhatsApp. Então, se você quiser saber mais sobre isso, aqui mesmo no nosso canal você vai encontrar o caminho. Ali já está botando aí, eu quero. Então você pode, aqui no canal nosso do Instagram, você vai descobrir lá como ter acesso, tá bom? Não é difícil não, você clica lá que você vai achar. Que Deus abençoe, que você tenha um fim de semana maravilhoso. Vai torcer para o Brasil amanhã, né? Eu espero que sim, eu vou. Tem gente que está torcendo contra, né? Poxa vida, não faz muita diferença, mas vamos torcer no sentido de que vamos ficar muito felizes, né, com vitórias aí na Copa do Mundo. Faz bem para a gente, né? Achar que o nosso país é melhor do que os outros. E hoje a gente é penta, né? Vamos confiar, quem sabe que a gente ganha mais um título aí. Deus abençoe você. Que a palavra hoje enche o seu coração, que você lembre e se alegre com o fato de que você pode abrir os seus lábios, elevar os seus pensamentos a Ele e Ele está ali, acessível. Você tem as chaves. Deus abençoe. Um ótimo dia, um ótimo fim de semana. Te vejo aí nos próximos dias. Segunda, 7 da manhã, de volta aqui. Deus abençoe. Paz.